Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe por que os fundos imobiliários estão caindo? Será o fim deles? Se você tem essas dúvidas, fica comigo que até o final desse vídeo eu vou responder todas essas perguntas e você vai sair daqui bem mais calmo. Eu me chamo André Viana e hoje você vai sair daqui sabendo tudo que está acontecendo com os fundos imobiliários. A queda dos fundos imobiliários hoje no Brasil está preocupando muita gente. Se você for investidor de fundo imobiliário, com certeza você já percebeu que seus fundos imobiliários estão no vermelho, mas não precisa se desesperar, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 4 principais motivos dessa queda e você vai entender o que está por trás dessas oscilações. Mas antes, se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. E o primeiro motivo para essa queda nos fundos imobiliários é aumento da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros base da nossa economia. Por exemplo, os juros que você vai pagar no cartão de crédito, o financiamento do seu carro, todos eles dependem da taxa Selic. E a cada 45 dias tem a reunião do Banco Central, que é o chamado cupom, para decidir para onde vai a taxa Selic. Ela pode subir, se manter ou cair. Tudo vai depender dessa reunião. Essa decisão é tomada de acordo com a inflação do país. Ou seja, se a inflação estiver alta, o Banco Central vai optar por subir a taxa Selic para tentar conter a inflação. Se a inflação estiver baixa, o Banco Central provavelmente vai optar por descer a taxa Selic, pois a inflação vai estar controlada. Mas ele também pode optar por manter a taxa Selic no mesmo patamar em que ela estava. E na última reunião, o Banco Central optou por subir a taxa Selic de 10,5% para 10,75% ao ano. E a expectativa do mercado é que a taxa Selic continue aumentando até o final do ano para tentar conter a inflação que não para de subir. E o que essa taxa Selic tem a ver com os fundos imobiliários? Então, quando a taxa Selic sobe, fica muito mais atrativo investir na renda fixa, porque elas vão estar oferecendo muito mais retorno do que os fundos imobiliários. Então as pessoas vão sair da renda variável e vão migrar para a renda fixa, o que faz com que pressione a cota dos fundos imobiliários e eles venham a sofrer uma queda. E quando a taxa Selic cai, a renda fixa fica muito menos atrativa do que os fundos imobiliários. Então as pessoas vão migrar da renda fixa e vão voltar para a renda variável e vão investir em ações e fundos imobiliários, o que faz com que as cotas dos fundos imobiliários se valorizem. Você pode ver nesse gráfico a correlação entre o IFIX, que é o índice composto por fundo de papel e fundo de tijolo, com a Selic. Você percebe que quando a Selic cai, o IFIX sobe, e quando a Selic sobe, o IFIX cai. E é nesse momento de Selic em alta que surgem boas oportunidades nos fundos de tijolo, porque suas cotas vão ter desvalorizado e vão estar abaixo do seu valor patrimonial. E por que eu não falo para você investir em fundo de papel? Porque os fundos de papel são atrelados ao CDI. Então, quando a Selic sobe, esses fundos de papel ficam acima do seu valor patrimonial. Por isso que nesse momento o ideal é você investir em fundo de tijolo. Agora eu vou dar um exemplo de um fundo de tijolo para você conseguir entender melhor como isso funciona. Essas são informações do fundo XPML11. Aqui você vê que seu PVP está abaixo de 1. Nesse caso está custando 0,90. O que isso significa? Que a cota desse fundo imobiliário está abaixo do seu preço justo, o que seria uma oportunidade. Você pode ver que o valor patrimonial dele seria de R$ 119 e a cota atualmente está em R$ 108. É esse tipo de oportunidade que você precisa ficar atento. E outro motivo para seus fundos imobiliários estarem caindo é dificuldades do fundo imobiliário. O que eu quero dizer com isso? Que o seu fundo imobiliário pode estar passando por algumas dificuldades como vacância, que é o fundo não está conseguindo alugar o seu imóvel para ninguém, ele está ficando vazio. Logo, isso vai refletir no seu dividendo e no preço do papel. Inadimplência é o inquilino que está no imóvel não está conseguindo pagar o aluguel dos imóveis. Isso novamente vai refletir no preço do seu fundo imobiliário. E dívida, porque a administração do fundo não está conseguindo utilizar os recursos da forma correta, fazendo com que o fundo fique endividado. Por exemplo, você pode ver que o fundo imobiliário Vino 11 caiu mais de 32% nesse ano. Isso aconteceu porque um dos seus inquilinos deu calote nesse fundo, ou seja,
ele não pagou o aluguel. E ainda tem um outro fato do fundo estar muito alavancado e com dificuldades de pagar suas dívidas. Tudo isso deixa o mercado muito desconfiado e faz com que ele não queira comprar esse tipo de fundo, mesmo com seu PVP estando abaixo de 1. E agora outro motivo para os seus fundos imobiliários estarem caindo é vacância e pós-pandemia. Esse é um assunto que a gente precisa discutir. O que aconteceu na pandemia? Qual foi a grande mudança? As pessoas saíram do presencial e começaram a trabalhar de home office. E quando acabou a pandemia, muitas delas não voltaram para o presencial, continuaram trabalhando de home office. E o que aconteceu com isso tudo? Os escritórios ficaram vazios. Então as empresas tiveram que entregar esses escritórios. E quem era o dono deles? Eram alguns fundos imobiliários. Então esses fundos começaram a receber menos aluguéis. Logo os dividendos deles caíram junto com suas cotas. Os fundos que investem em shopping também foram impactados, porque o consumo nos centros comerciais ainda não voltou completamente ao que era antes da pandemia. Agora vamos para o último motivo do seu fundo estar caindo. Incertezas econômicas. No Brasil a gente está lidando com a questão fiscal e política que afeta a confiança do investidor. Na questão política, o governo está gastando cada vez mais e se endividando cada vez mais. Isso prejudica a confiança do investidor. E na questão política, existem diversos conflitos que estão atrapalhando o mercado, como o presidente do Brasil falando mal do presidente do Banco Central a respeito da taxa de juros, saída do Twitter do Brasil, que seria essa briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Todas essas incertezas fazem com que o mercado não saiba o futuro da economia. Então, o que o investidor prefere? Ele vai preferir investir em renda fixa do que em renda variável. Ele fica com aversão ao risco. Com isso, o investidor não vai querer investir em fundos imobiliários. Esses são os 4 motivos principais para os seus fundos imobiliários estarem caindo. Agora, você não precisa se desesperar, porque tudo isso faz parte do ciclo de mercado. O que você tem que fazer é, quando você for comprar novas cotas, investir em fundos imobiliários de tijolo, porque com a Selic em alta, esses fundos ficam com seu valor patrimonial descontados. Agora, olha o histórico do IFIX no longo prazo desde que ele foi criado. Você percebe aqui que a tendência de longo prazo é de alta, mas no curto prazo, em alguns momentos, ele cai, como aqui em 2020, que foi o Covid. E em outros momentos, ele fica de lado. Tudo isso é normal. Hoje você aprendeu os principais motivos para os seus fundos imobiliários estarem caindo. Agora deixa o like e se inscreve no canal. Fui!